Saludos, senhoras e senhores, participantes do terceiro Cibenjur Las Palmas. É com imenso prazer que venho apresentar o meu trabalho, Turismo Sexual em Grandes Eventos Desportivos, Desafios Sociais e Jurídicos, o caso brasileiro. Em 1660, o teólogo e historiador Casper van Barleus escreveu em seu diário de viagens, o chamado Rerum Octogonum in Brasiliam: existe pecado do lado de baixo do Equador? Esta pergunta fazia o sentido da afirmação de que entre os trópicos e entre as zonas temperadas haveria uma linha tênue na qual seria dividido as virtudes e os vícios. E os vícios estariam aqui, no ambiente selvagem, no ambiente lúbrico, onde estariam os índios e as índias lascivas, luxuriosos, sem limites para as suas sexualidades, sem limites para as suas partes pudendas, sempre descobertas, nunca, jamais, sob as folhas de uma parreira. Existe pecado do lado de baixo do Equador? Sim, e os pecadores são os índios e as índias lascivas. O branco invasor viria aqui tão somente para purificá-los, para trazer as suas beatitudes, para trazer a sua religião puríssima, para trazer todos os seus valores assexuados. Não, eles viriam aqui para violentá-las, para estuprá-las, para torná-las objetos de suas lascívias. Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, já dizia: o mais lascivo, o mais luxurioso, não é o índio, não é o negro, é o branco. É o branco que aqui veio e aqui transformou toda essa região em um bosque, em uma selva para a prática de todas as suas taras sexuais. E quem é esse branco invasor, que não o atual turista sexual? A lógica, as práticas continuam as mesmas. É só observarmos toda a nossa historiografia para vermos que as vítimas são as mesmas. E os agentes e os algozes perpetuam-se no tempo e na história. Dura lex sed lex? Qual era a lei regente? Durante a colonização, as ordenações portuguesas, na qual, no título 18, que tratava da violência sexual, do estupro, assim se dizia: será penado com a pena capital aquele que praticar estupro contra mulher honesta. Contra as índias, contra as negras escravas, contra as prostitutas, não seria executada a pena. Ou seja, contra essas mulheres, nem o céu seria o limite para as práticas de todas e quaisquer perversões sexuais. O tempo passou e veio o Código Criminal de 1830, o Código Criminal do Império. Nele, ao menos a prostituta, essa mulher da vida, ela é tratada como vítima dos crimes sexuais. No entanto, vejam a diferença da pena. Enquanto para a mulher honesta, a pena a ser aplicada será de 3 a 12 anos, para a mulher prostituta, de 2 meses a 1 ano. E assim continuou, mesmo no Código Iluminista de 1890, aquele código que foi promulgado, o Código Criminal da República, logo após a Revolução Francesa. Neles, as prostitutas continuavam sendo vítimas. No entanto, as penas bastante diferenciadas em relação à mulher dita honesta. E as mulheres das classes menos favorecidas? E as mulheres exploradas, vilipendiadas? Não, essas não eram vítimas de crimes sexuais. Essas não teriam as suas dignidades sexuais tuteladas, protegidas pelo Estado-nação brasileiro. Muito pelo contrário. Essas mulheres sempre serviram de isca para esse invasor, atual turista sexual. Ou quem não conhece as propagandas feitas ao redor do mundo, atraindo o invasor com os corpos nus, com os corpos ardentes, lascivos, luxuriosos,
da mulher brasileira. Durante tanto tempo foi essa prática de atração para o turismo interno. E por que isso tem diminuído, de certa forma, essa política de atração, de utilização dos corpos de forma assim tão aberta? Porque não é tão lucrativo, tal como o turismo de famílias, de passeio, de negócios. E os grandes eventos? Em 2013 nós tivemos a Copa das Confederações, em 2014 nós tivemos a Copa do Mundo, em 2016 as Olimpíadas. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que durante esses eventos, assim como as grandes construções civis, durante as grandes construções civis, a violência sexual e a prostituição aumentam em 208%. Enquanto, durante esses períodos, a média dos estados é de investimento de 5 milhões para a mitigação da exploração sexual, a média de exploração do estado para a construção de estádios e infraestrutura é de mais de 2 bilhões de reais. 1 milhão de pessoas vieram para a Copa do Mundo, 600 mil para as Olimpíadas. Quais são os números do turismo sexual? Quem pode avaliar o número de navios, aviões fretados com esse objetivo? Com o objetivo de vir aqui o invasor, o homem branco, que para essas pessoas que são invisibilizadas para o Estado, que dele não recebe nenhum tipo de política pública de saúde, de educação, é um novo Estado. É o caminho para uma nova vida, aquela que o Estado brasileiro é insuficiente em oferecer. E é por isso que podemos afirmar que o desafio não é um desafio apenas social, não é um desafio apenas jurídico, é um desafio estrutural do que podemos chamar de povo brasileiro. E é isso que estamos todos desafiados a transformar. Essa mentalidade, essa sensibilidade. Vamos todos juntos. Obrigada.